Fala pessoal, tudo tranquilo? Bem, hoje a gente vai resolver essa expressão numérica. É uma expressãozinha bem simples, só que vai permitir que a gente recorde algumas das propriedades de potenciação. São propriedades importantíssimas que a gente vai empregar aí ao longo da nossa caminhada. Então é interessante que você guarde essas propriedades, tá bom? Bem, a primeira propriedade é basicamente o conceito de potenciação, onde eu tenho A elevado a n. O A, pessoal, a gente chama de base e o n é o nosso expoente. Bem, A elevado a n é a mesma coisa que A vezes A vezes A vezes A n vezes. Então, esse é o conceito básico de potenciação. Por exemplo, 5 ao cubo. 5 ao cubo é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. E 25 vezes 5 dá 125. Então, essa propriedade um é basicamente o conceito de potenciação. A propriedade 2 a gente já até viu em outra questão, mas não tem problema, vamos repetir aqui. Eu tenho o que eu chamo da potência de uma potência. Eu tenho A elevado a N elevado a M. Isso é a mesma coisa que a gente repetir a base e multiplicar os expoentes. Estão lembrados? Olha aqui esse exemplo. 7 ao quadrado elevado à quinta potência. Eu repito o 7 e multiplico os expoentes. 2 vezes 5. Logo eu vou ter 7 elevado a 10. Tá bom? Vamos lá. Propriedade 3 é quando eu tenho uma base com um expoente negativo. O que que fala essa propriedade, pessoal? Esse expoente negativo, ele manda eu inverter a base. Então, esse menos n, esse menos, ele fala o seguinte: inverta a base. Então, se a base é A, o inverso de A é 1 sobre A. E o n vai ficar positivo. Então, 1 elevado então, A elevado a menos n é a mesma coisa que 1 sobre A, que é o inverso, elevado a n. Luciano, por que 1 também não está elevado a n? Na verdade está, tá, pessoal? É porque 1 elevado a qualquer potência vai dar sempre 1. Então, na verdade, eu só coloco n no denominador, porque 1 elevado a n é sempre 1, tá bom? Então, essa é a propriedade 3, uma base com expoente negativo. Eu inverto a base e o expoente fica positivo. Olha esse exemplo. 4 elevado a menos 2. O menos manda eu inverter a base, vai ficar 1 sobre 4. E o 2 fica positivo, então vai ficar 1 sobre 4 ao quadrado. Eu inverti a base e o expoente ficou positivo. E 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é igual a 16. Ficou o conceito da propriedade 3? Bem interessante, tá bom? A propriedade 4 fala o seguinte: qualquer base elevado a zero vai dar sempre 1. Acabou. Qualquer base elevado a zero vai dar sempre 1. Então, 16 elevado a zero dá 1. 429 elevado a zero dá 1. Menos 1328 elevado a zero dá 1. Tranquilo, pessoal? Então, qualquer base elevado a zero vai dar sempre 1. Bem, a propriedade 5 ela é interessante que vai envolver o conceito de potenciação e radiciação. Essa propriedade no futuro, a gente vai ver inclusive uma regrinha para decorar essa propriedade, que ela é muito empregada. Mas a propriedade fala o seguinte, pessoal: eu tenho uma base e o expoente é uma fração. Como é que eu resolvo isso? O denominador da minha fração, que é o n, ele vai virar o índice do meu radical. Ou seja, a elevado a m sobre n é a mesma coisa que raiz enésima de a elevado a m. Foi aquilo que eu falei. O denominador vai virar o índice da raiz. Tá joia? Então, olha aqui um exemplo. 2 elevado a 3 quintos. É uma base com expoente fracionário. O denominador da fração, que é o 5, vai virar o índice da raiz. Então vai ser raiz quinta de 2 ao cubo. E 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2 que me dá 8. Então é raiz quinta de 8. Tranquilo? Cabe aqui agora, pessoal, uma observação, tá? Todas essas propriedades que a gente viu, vale o caminho de ida e de volta. Então, por exemplo, propriedade 5, eu tenho uma base com expoente fracionário chegando no radical. E do radical eu consigo voltar para a base com expoente fracionário. Tá ok? Então fica essa ideia, tá joia? Todas as propriedades que a gente viu até agora, vale o caminho de ida e o caminho de volta. Uma outra coisa interessante é o seguinte: cuidado, menos a elevado a n é diferente de menos a, entre parênteses, elevado a n. Por que isso, pessoal?
Na esquerda, o elemento que está à esquerda, a minha base é somente o A. O que eu quero falar com isso? Quero falar com isso que o menos não está elevado ao expoente n. Já no segundo exemplo, na segunda expressão da direita, o menos A entre parênteses significa que a minha base é o menos A. O menos faz parte da base. Então, sim, o menos A, o menos inclusive, está elevado a n. Por que que eu estou falando isso, pessoal? Porque existe uma propriedade que fala o seguinte: quando a minha base é negativa, se o expoente for par, a resposta é positiva. Se o expoente for ímpar, a resposta é negativa. Mas cuidado, para a base ser negativa, tem que ser igual aqui na direita, tem que estar entre parênteses. Menos A tem que estar entre parênteses. Nesse caso, a base é negativa. Do lado direito, quando eu tenho menos A elevado a n sem parênteses, a minha base é somente o A. O n não, o menos não está elevado ao n. Entendeu a jogada? Então, muita calma nessa hora quando for resolver questões. Se tiver entre parênteses, ok, a base é negativa. Se não tiver no parênteses, o menos não faz parte da base. Você vai entender quando a gente for resolver a questão, mas guarda esse conceito. Então, por exemplo, menos 2 ao quadrado vai ficar menos 4. Por que menos? Se é base negativa, o expoente é par. Não, mas a base não é negativa. No menos 2 do lado direito, do lado esquerdo, desculpa, elevado ao quadrado, a base é só o 2. Então vai ficar menos 4. Já o menos 2 entre parênteses, sim, aí a base é negativa. Então, base negativa, expoente par, a resposta é positiva. Então, menos 2 ao quadrado, com o menos 2 entre parênteses, aí sim vai dar 4 positivo. Viu a diferença? Cuidado com isso, pessoal. Isso aí confunde muita gente. Isso é importante. Feito? Bem, de olho então nessas propriedades, a gente vai voltar para resolver a nossa expressão. Vou fazer bem devagarzinho, quem tem prática faz mais rápido, mas aqui eu faço de uma forma bem tranquila para atender todo mundo, quem tem prática e quem tem dificuldade. Vamos lá. Vou resolver aqui o primeiro. É a potência de uma potência. A gente já viu. Eu repito a base e multiplico os expoentes. Olha aqui o segundo. Menos 3 ao quadrado. O menos não faz parte da base. Então, 3 ao quadrado é 9, vai ficar menos 9. Não vai ficar positivo, porque só ficaria positivo se o menos 3 tivesse entre parênteses. Beleza? Vezes, vamos lá. Agora eu vou ter 3 elevado a menos 2. É uma base com expoente negativo. O que que eu faço? Eu inverto a base e o 2 fica positivo. Vai ficar 1/3 ao quadrado. Próximo item, 4 elevado a zero. Qualquer base elevada a zero é igual a 1. E, por fim, uma base com expoente fracionário. Então, o denominador da minha raiz, da minha fração, vai virar o índice da raiz. Então, vai ser menos raiz quarta de 16. Vamos continuar. Ganhar um pouco de espaço aqui. Bem, 2 elevado a 2 vezes 2 é 2 à quarta. Vou repetir, menos 9. 3 ao quadrado é 9, então vai ficar vezes 1/9. Vou repetir mais um, bem devagarzinho. E raiz quarta de 16, eu tenho que saber que 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Porque 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Você, mas como é que você descobriu que 16 é 2 à quarta? Para quem não tem prática, é só você fatorar o 16, tá lembrado? 16 por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Quando chegar no 1, eu paro. Então, 16 é a mesma coisa, olha aqui na direita, que 2 quatro vezes, ou seja, 2 elevado à quarta. Então, por isso que eu posso falar que 16 é 2 elevado à quarta. Isso é fatorar o número. Tranquilo? Beleza, continuando então. 2 elevado à quarta, assim, antes de fazer 2 elevado à quarta, é só lembrar que eu tenho que fazer primeiro a multiplicação. Lembra do pendas? Em uma expressão onde eu tenho multiplicação, divisão, junto com soma e subtração, multiplicação e divisão têm prioridade sobre adição e subtração. Lembra do pendas? Foi um vídeo que a gente já viu aqui. Então vamos lá. Vou resolver aqui, ó. 9 vezes 1 nono. Eu posso simplificar o 9 com 9. Olha outro macete. Raiz quarta de 2 elevado a 4. Eu posso cortar esse 4 com esse outro 4 do expoente. Luciano, por quê? Lembra que eu falei que é um caminho de ida e volta? Isso é macete. Quando o índice da raiz é igual ao expoente do meu radicando, eu posso simplificar os dois. Mas para quem não sabe, para entender o porquê disso, é só lembrar que de uma radiciação eu posso voltar para a base com expoente fracionário.
Lembra que eu falei que era um caminho de ida e volta? Então, esse 4 que está de índice, ele viraria o denominador. Era como se eu escrevesse 2 elevado a 4 sobre 4. E 4 sobre 4 é 1, vai ficar 2 elevado a 1. Enfim, pessoal, macete. Viu uma raiz, onde o índice da raiz é igual ao expoente do radicando, você pode simplificar. Pode cortar um com o outro e some com a raiz. Então vai ficar 12 elevado a 4, me dá 16. Menos, eu simplifiquei o 9, sobrou 1. Menos 1, vou repetir mais 1, e o meu radical ali ficou somente o menos 2, porque eu simplifiquei o índice com o expoente. Beleza? Agora ficou fácil. Mais 1, eu posso cortar com menos 1, são simétricos. Sobrou 16 menos 2, e 16 menos 2 é igual a 14. Então, galera, o valor dessa expressão é 14. Questãozinha bem legal, que a gente viu vários conceitos de potenciação que vão ser empregados durante a nossa caminhada. Tranquilo? Espero que você tenha gostado e aguardo você em nosso próximo vídeo. Forte abraço a todos.